Ora viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao Telenotícias, edição terça-feira, 10 de setembro de 2024. Para já, caro telespectador, permita-me saudar a si que nos acompanha através de plataformas digitais e dos canais convencionais. No entanto, vamos a partir de já acompanhar as próximas informações que marcam o destaque da atualidade nacional. O antigo presidente da República de Moçambique e presidente honorário do Partido Frelimo reúne com acadêmicos para refletirem sobre as principais questões e anseios da classe no âmbito do manifesto eleitoral do Partido Frelimo e do seu candidato Daniel Chapo. Havia mesmo nessa reunião pouca liberdade quando chegamos ao governo de transição. Se não me engano, havia apenas 12 padres em Moçambique. Da Igreja Católica, 12. Não havia nenhum bispo da Igreja Católica. Isso levou ao primeiro bispo, que depois foi o primeiro arcebispo moçambicano, e depois o primeiro cardeal, levou a uma determinada altura a dizer publicamente que agradecia, em primeiro lugar, agradecia a Deus por essa transformação que se operou e fez com que ele e o seu colega fossem nomeados bispos, foram ordenados como bispos, os primeiros bispos negros moçambicanos. Ou podemos dizer mesmo os primeiros bispos moçambicanos, porque mesmo não negro não havia bispo moçambicano. Ele agradeceu a primeira vez, mas em segundo lugar, agradeceu a Frelimo, porque a Frelimo liberta não somente a terra, tinha conquistado o poder, mas também tinha liberto a Igreja e aberto o caminho para que a religião fosse mesmo religião, não um instrumento apenas do fascismo. E na Beira, a Frelimo reafirma que Daniel Chapo é a escolha certa. Licenciou, não é? Sim, já licenciei. Exatamente. Licenciou para votar, não é verdade? Sim, sim. Para votar num candidato certo, né? Sim. E o candidato certo é este. Eu conheço, sim. Conhece? É verdade. E não tem problema. Não tem problema. Nós estamos no segundo lugar. Aqui é o segundo lugar. Sim, sim, sim. Aqui há de aparecer uma outra coisa que nós não conhecemos. Eu nunca vi também. Sim, sim. Mesmo aqui também não conheço. Sim, sim. Mas este eu conheço bem. Bem mesmo. Este. Quer o bem de todos nós. Uma Bem mesmo. pessoa que tem muita Mas experiência. combatemos, não é por causa disso? Agora. Então, É neste âmbito que nós temos que apostar no Chapo. Temos que apostar no nosso partido Frelimo, que é para essas duas coisas reconciliarem para podermos passar. Senão não vamos passar, senão para não passar o país fica virado. E o INAME prevê chuvas, ou melhor, subida de temperatura na região sul do país para os próximos dias. Prevê-se que na zona sul as temperaturas voltam a subir a partir de amanhã. Gradualmente, amanhã poderemos registrar os 27 graus e depois da manhã podemos registrar 30 graus e depois da manhã, ou seja, na sexta-feira para sábado podemos ter 35 graus, então o tempo vai melhorando gradualmente. Resumindo, dizer que para todo o país
está sob o tempo quente, ou seja, temos o tempo quente para todo o país. E em termos do vento, para os distritos costeiros da Zona Sul, vamos continuando com dias de vento com maior intensidade e dias também em que teremos vento fraco a moderado. Estamos a falar, por exemplo, amanhã voltamos a ter vento moderados com rajada, principalmente para os distritos costeiros. E esse é o típico da época, assim como a província de Tete, que está no interior, também vai ser registrar rajadas locais. As províncias que estão ao longo da zona costeira também poderá registrar a possibilidade de chuvas fracas. Estamos a falar principalmente da província de Cabo Delgado, e para a zona centro estamos a falar das províncias de Manica e Sofala. E para a zona sul, por mais que haja melhoria, há possibilidade de chuvas fracas para a zona costeira da província de Inhambane. Estamos a falar para o dia de amanhã. Estamos de volta, no entanto, para um espaço de análise e, para tal, nesse momento de informação, contamos com a presença do nosso economista, ou melhor, economista do CDD, que vai descascar alguns aspectos importantes sobre os manifestos eleitorais e a agenda de desenvolvimento para o setor da agricultura. Muito boa noite, Salvador Raisi, seja bem-vindo a este espaço de informação. Boa noite, Supa. Também cumprimentar a todos os telespectadores e internautas que nos acompanham a partir das diversas plataformas que a FTV disponibiliza para o feito. Espero termos uma noite produtiva de conversa relativa ao manifesto eleitoral, mas também àquilo que é a agenda para desenvolvimento nos próximos tempos, principalmente ligado ao setor agrícola. Exato, como o tempo não nos perdoa e vamos direito mesmo ao assunto. Salvador, como que olha para os manifestos que os candidatos e os partidos políticos estão a apresentar naquilo que é a proposta para o desenvolvimento do país? Bem, de forma sincera e curta, são manifestos bastante pobres no que diz respeito àquilo que são as linhas diretivas para o desenvolvimento do setor agrícola. Temos que compreender que o setor da agricultura é um setor-chave para o desenvolvimento de Moçambique e para a questão da empregabilidade, que tem sido uma das bandeiras levantadas pelos candidatos presidenciais para essa corrida eleitoral. E parece estranho e curioso que, de um lado, apresentem propostas relativas à criação de emprego, principalmente para a massa juvenil, e do outro, a ausência de informações palpáveis e concretas sobre aquilo que são os seus objetivos, os anseios para o setor agrícola. Um manifesto eleitoral, dizer que pretende desenvolver o setor agrícola, parece insuficiente e quase nada, principalmente olhando para o histórico do nosso país, histórico econômico. Refiro-me porque, mesmo a partir de 93, que iniciamos com o processo eleitoral, todos os presidentes da República, todos aqueles que concorreram para a presidência da República, disseram que desenvolveriam o setor agrícola, mas não desenvolveram. Então, parece um pouco subjetivo hoje apresentar um manifesto eleitoral com linhas genéricas relativas ao setor, sem nos apresentar fundamentos lógicos e concretos sobre aquilo que será o caminho ou os princípios que nortearão o desenvolvimento desse setor. De forma geral, digo que pobre esses manifestos. Agora, olhando para o manifesto particular de cada um dos candidatos, é possível ressalvar alguns pontos relativos ao setor, mas ainda sem fundamentos fortes que possam, de certo modo, massificar ou buscar apoio da população no que diz respeito a esse setor. Exato. E o que se espera desses candidatos caso vençam depois das eleições? Quais são as perspectivas? Aliás, o que realmente também o povo moçambicano precisa em termos de propostas de programas concretos para o desenvolvimento econômico do país? Nós temos que compreender que o setor da agricultura, hoje estamos com uma economia praticamente descaraçada àquilo que são os efeitos externos, efeitos internos, mas também a governação dos últimos 10 anos, que finda agora. Espera-se que o setor econômico do país esteja debilitado, o que de certo modo exige um esforço maior do próximo Presidente da República. É verdade que há expectativas relativas, por exemplo, ao setor energético, com o início de exploração do gás da província de Cabo Delgado, que talvez com a questão de segurança, de estabilidade de segurança, poderá ser próximo, mas o setor energético por si só, que nesse momento olhamos como alavanche
para o crescimento econômico e para o desenvolvimento do país, não resolve os problemas econômicos de Moçambique. É preciso olhar para setores estruturantes, como é o caso da agricultura. Nós temos que compreender que a agricultura ela contribui com quase 1/4 do produto interno bruto. E se assim é um setor de extremamente relevância. A agricultura emprega quase 70% da força laboral ativa no nosso país. A agricultura é a principal atividade da zona rural. A zona rural prefaz mais de 60% do país. E 90% da população que está a viver na zona rural é totalmente dependente do setor agrícola. Então, se nós pretendemos desenvolver a condição desses indivíduos que neste momento encontram-se na zona rural, é preciso garantir que haja desenvolvimento do setor agrícola. E quando falamos de desenvolvimento do setor agrícola, não é o que assistimos, pelo menos nos últimos 30 anos, relativos ao setor. É criar condições combinadas, condições macros e condições micro, a questão de financiamento, criar assistência técnica, criar conexões ao mercado, para que esse produtor, que hoje produz de forma minoritária, temos que compreender que 95% dos produtores em Moçambique são de pequena escala. Ser de pequena escala é relativamente estar associado a uma agricultura de subsistência. É preciso criar condições para que este agricultor saia desta condição de subsistência para uma condição de ser um agricultor comercial. E sendo um agricultor comercial, a sua rentabilidade aumenta e com o aumento da sua rentabilidade poderá sair dessa linha de pobreza. Quero recordar ao Xisupa que há 2 ou 3 meses atrás o Ministério da Economia e Finanças, quando publicava a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, disse que quase 70% da população moçambicana está a viver abaixo da linha de pobreza. E se nós dissemos que 70% da população está a viver sob a linha de pobreza e dissemos que quase 80% da população está ligada ao setor agrícola, significa que tirar essas pessoas da linha de pobreza é diretamente proporcional a criar condições para que o setor agrícola desenvolva. Então, é preciso que haja um mecanismo, uma engenharia econômica, financeira, mas também de conhecimento técnico no setor agrícola para que haja transformação desse setor. Porque no atual contexto, e olhando principalmente por aquilo que é o histórico do setor, no que diz respeito à sazonalidade dos programas, me refiro aos programas que são, na sua maioria, relacionados a quinquênios e a ciclos de governação, muito provavelmente não se assista nos próximos tempos transformações estruturais do setor agrícola. E é preciso recordar que esses 95% da população que vive sob o setor agrícola não olha para o setor agrícola só como uma fonte de rendimento, olha para o setor agrícola como uma fonte de subsistência. Sendo subsistência, isso também garante a questão da estabilidade dos alimentos, a questão, hoje discute-se muito em Moçambique, não só a questão da desnutrição crônica, a questão da segurança alimentar. Então, esses todos os elementos, associados também a um complexo que Moçambique sofre, bastante relevante, que é a questão das mudanças climáticas, que também afetam esse setor, norteiam um arcabouço que exige, de certo modo, uma engenharia bem articulada para que o setor agrícola experimente resultados diferentes àqueles que temos assistidos desde os últimos 30 anos, mais ou menos, me refiro dos anos 90 até aqui. E mesmo para fechar, quais seriam os pilares, os pontos-chave que os candidatos têm apresentado como proposta para poder alavancar o sistema agrário, o setor agrário do país? É preciso criar questões relacionadas, primeiro, a um quadro legal. O setor agrícola é estranho por ser, neste momento, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural é um dos ministérios com o maior número de estratégias e programas de desenvolvimento, mas o setor agrícola, hoje, o Ministério da Agricultura, é o setor com um quadro legal mais fraco que nós temos em nosso governo. Sem a existência de um quadro legal suficientemente robusto para atender aquilo que são as preocupações e as linhas diretórias deste setor, dificilmente esse setor poderá avançar. É preciso criar linhas robustas que compreendam toda a cadeia de valor ao setor agrícola. Me refiro primeiro ao INLIM, que é o processo da constituição da compra de insumos, o processo de produção, o processo de transformação desses produtos, até o processo da comercialização dos produtos. Então, é preciso criar um arcabouço legal que compreenda todos estes ciclos, do primeiro, segundo, terceiro até o último ciclo. Depois, é preciso criar condições relativas à questão do investimento. O setor agrícola não desenvolverá sem que haja condições de investimento. É preciso criar investimento para o setor agrícola. É preciso formalizar os pequenos agricultores. Formalizando os pequenos agricultores, dá a oportunidade destes terem acesso à questão dos incentivos que o setor agrícola tem. Deve compreender que o setor agrícola tem alguns incentivos. O governo, mesmo fazendo como referência o plano de aceleração econômica, trouxe incentivos para o setor agrícola. Mas esses incentivos pouco são benéficos para o setor, pouco são benéficos para a maioria daquele setor, principalmente porque a maior parte desses está em contexto de informalidade atual. É preciso formalizar esses indivíduos. Depois, há um debate que está a se levantar hoje, principalmente pelo candidato da Frelimo, espero que não seja apenas um manifesto eleitoral, que é a possibilidade de retornarem os 7 milhões que
que eram alocados ao distrito e eram alocados principalmente a projetos de desenvolvimento relativos ao distrito. Isso pode ser também uma oportunidade para investimento e para financiamento desse setor agrícola. Mas é preciso Moçambique, é preciso que o país, neste momento, reflita um pouco mais na questão do financiamento do setor agrícola. Eu acho que já é o momento hoje de criar um banco de desenvolvimento de Moçambique que esteja diretamente voltado ao financiamento do setor agrícola. Um banco que tenha linhas claras e financiamento claros, não que seja um financiamento exclusitório ou um financiamento que esteja apenas associado a um grupo particular ou uma elite política, como tem acontecido nos últimos tempos. Criar condições, aliás, dizia, condições de financiar o setor agrícola, financiar aquela mãe que vive em Namacurra, aquela mãe que vive em Balama, aquela mãe que vive em Equadala, criar condições para que esta mãe, mesmo que seja não escolarizada, com pouco acesso à informação, esta mãe que também hoje talvez não está formalizada, amanhã pode estar, tenha acesso a este financiamento. Só assim, criando esta questão do quadro legal, criando uma estrutura ao setor agrícola, condicionando a questão do investimento, mas uma questão também relativa ao conhecimento. Hoje, há falta de conhecimento técnico especializado no setor agrícola. Criar conhecimento no setor agrícola seria essencial para resolver parte dos problemas que hoje são referenciados. A questão do quadro legal, a questão do investimento, que também está diretamente associado à questão do financiamento, e a questão do conhecimento do setor agrícola seriam pontos fundamentais para o desenvolvimento do setor. Exato. Salvador, só para fecharmos, para terminarmos, a relação entre a juventude, a agricultura e com estes projetos que estão sendo apresentados pelos candidatos à presidência da República. Há alguma esperança de olharmos aqui uma valorização da classe jovem e relacionado com este setor? Bem, no atual quadro conjuntural do setor agrícola, o setor agrícola hoje não é atrativo. Não é atrativo porque não produz rendimento. O jovem, eu sou jovem, o Xisupa também é jovem, compreende que é atraído muitas das vezes por setores que são mais rentáveis, por setores que são mais abonatórios. Hoje o setor agrícola, na atual condição em que está, não é atrativo a jovem. Para que o próximo presidente da República consiga atrair a camada juvenil para o setor agrícola, deve garantir que esse setor, primeiro, seja produtivo. Tirar da subprodutividade. Hoje o setor agrícola é subprodutivo. Segundo, criar condições para que esse setor seja rentável. Cria-se condição para que o setor seja rentável a partir de um quadro legal robusto, a partir do investimento ao setor, criar linhas. Hoje não há estradas. Em Moçambique temos uma estrada nacional número 1, que é uma estrada da classe A, que está naquela condição. Deve imaginar qual é o contexto das estradas secundárias, estradas terciárias, que ligam os polos de produção aos polos de desenvolvimento. Se não há condição para tu transportares um produto do polo de produção para o polo de comercialização, obviamente que não terás atração suficiente para produzir. Então é preciso atender primeiro essas necessidades, atender as necessidades relativas ao desenvolvimento desse setor, para que depois possas garantir que o jovem por si só possa ir ao setor agrícola e contribuir da sua forma para o desenvolvimento. E é uma estratégia relevante e atual. Tu tens hoje uma camada juvenil ampla, desempregada, e que o setor agrícola está ali, com o seu potencial, mas que não está a ser explorado. É uma oportunidade única juntar a juventude e o setor agrícola, mas é preciso primeiro criar condições para que esse setor seja atrativo à juventude. Criar condições para ser atrativo é criar condições para que esse setor seja rentável e produtivo. Obrigado, Salvador, por seu tempo e por poder participar nesse espaço de informação e também trazer esta barganha de conhecimento para os nossos telespectadores. Agradecemos igualmente o seu contributo neste espaço. E esperamos em breve tê-lo novamente no Telenotícia. Caro telespectador, voltamos assim para um curto intervalo e voltamos já para mais informações que marcam destaque da atualidade nacional. Até já. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, prendas de casamento com festas de arrom, Fernando Chiuri, e muito mais.
Não perca o programa FTV Concertos, todos os domingos pelas 15 horas, aqui na FTV. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estar mais ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Estamos de volta à segunda e a última parte do Telenotícias. Vamos, no entanto, acompanhar outras informações que marcam destaque da atualidade nacional. Na zona norte do país, as raparigas acolhidas no Centro de Acolhimento Elda, localizado algures na cidade de Nampula, mostram-se preocupadas com falta de oportunidade de emprego, depois de terminar os seus cursos profissionais e superiores. O Centro de Acolhimento Elda foi aberto em 2023 com a missão de acolher crianças órfãs e vulneráveis e atualmente conta com cerca de 51 raparigas internas e 14 vivendo no outro centro em Nacala Porto. A coordenadora do Centro de Acolhimento, Francinete Maria, diz que o grande desafio deste local é a falta de oportunidades de emprego depois das raparigas terminarem os seus cursos profissionais, até mesmo os superiores. Nós queremos que elas façam um curso técnico, porque tendo um curso técnico dá a possibilidade de elas de depois conseguir um serviço e fazer a sua vida normal na sociedade. É um desafio para nós, porque agora mesmo tem um grupo que conseguiram terminar enfermagem, mas estão paradas. Não tem emprego. Vocês sabem qual é a situação que nós vivemos. Outro grupo terminou hotelaria e turismo. Outro grupo terminou agricultura. Todo mundo está de braço cruzado. Estão trabalhando, fazendo uma coisinha e outra, mas emprego não conseguiram. Temos uma que fez enfermagem nível superior. Também não tem serviço. Como forma de dar amparo a essas crianças, uma agência bancária ofereceu material escolar, deu aulas sobre liderança financeira e produtos alimentares. Nós estamos a visitar hoje este Centro Educacional Infantil que queremos apoiar com 300 kits de material escolar e alimentar, com vista a ajudar crianças carenciadas desta província que enfrentam dificuldades em adquirir estes bens tão necessários para o seu processo de ensino e aprendizagem. Fazemos isto no âmbito das nossas iniciativas de promoção de educação financeira no seio das crianças, por acreditarmos que elas é que são, sem dúvidas, o garante do amanhã. As crianças agradecem o gesto da agência bancária e pediram que as outras empresas ou pessoas singulares a ajudar aqueles que precisam. A maioria de nós somos órfãos de mãe e pai. Então as irmãs têm aquele foco de acolher a cada uma de nós com aquele objeto de formar, preparar de uma formação integral. E também as irmãs estão aqui sempre a nos apoiar, juntamente com a ajuda de cada um de vós. E agradecer por terem pensado em nós neste dia
E também agradecer por este exemplo que está a dar a nós. Que nem assim já está a representar mãe, pai, tia, avó e tio. E por isso estamos muito grata por isso. E nós somos muito obrigada. O gesto teve lugar no centro de acolhimento, onde as crianças mostraram a sua felicidade. E vamos, no entanto, observar outras notas que marcam destaque da atualidade nacional. A Polícia da República de Moçambique deteve um ancião de 74 anos de idade, indiciado de violar menor de 7 anos em Malema. Sidney Lonzo, porta-voz da PRM na Zambésia, avança que os ilícitos estão ligados à destruição de material de propaganda e à agressão física contra um membro de um partido que veio a culminar com desferimento de golpes. Registramos um total de 3 ilícitos eleitorais nos distritos de Pebane, Namarroy e na cidade de Climane, especificamente no bairro de Insídua. Nos 2 casos que nós registramos, tanto no distrito de Pebane, assim como no bairro de Insídua, a sua característica é de destruição de material de propaganda eleitoral. Também temos os detidos referentes a estes 2 casos. No distrito de Namarroy, sucede que 2 indivíduos agrediram simpatizantes de um dos partidos concorrentes a estas eleições e rasgaram a camisete que ele trajava. Portanto, os 2 indivíduos também já estão detidos, os seus processos devidamente encaminhados ao Ministério Público nestes 3 casos. Portanto, segundo a polícia, os atores materiais dos ilícitos eleitorais serão responsabilizados, uma vez que já foram instaurados os respectivos processos que vão subconstanciar a responsabilização por parte dos envolvidos neste ato. Olhamos, apesar destes 3 casos, de forma positiva. A polícia se fez em todos os locais que foram identificados para que a polícia também lá estivesse. A posterior também realizou-se de forma seguida a questão das palestras de educação cívica. Esperamos que nos dias que se seguem a situação esteja mais controlada. Confiamos na população, esperamos que compreendam que ter algum vizinho, algum familiar, algum amigo que tenha uma preferência política diferente à dele não o faz inimigo. As eleições são uma festa, devemos respeitar a posição política do outro e convivermos de forma harmoniosa, porque isso consolida de forma significativa a democracia. A polícia nesta parcela do país afirma que tem estado a trabalhar na sensibilização dos simpatizantes dos partidos políticos para transformar o momento em uma verdadeira festa da democracia multipartidária no país. É com esta nota que nós marcamos o ponto final do Telenotícias. Caro telespectador, agradecemos pela audiência, com promessas de voltar amanhã à mesma hora. Não podemos nos odiar entre pessoas que tomam banho no balde de plástico. A vida é feita de momentos. Faça com que cada um deles conte. Boa noite, ficamos por aqui. Até amanhã.